Efésios capítulo 5, os versos de 15 a 21. Diz assim a palavra do nosso Deus: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Que Deus abençoe sua santa palavra aos nossos corações. Amém? Os irmãos sabem que nós temos enfatizado o tema da sabedoria durante este ano. Muitas e muitas vezes eu tenho falado a respeito deste tema. Desta vez, irmãos, nos últimos domingos, expondo Efésios 5, de 15 a 21. Apenas à guisa de lembrança, de recapitulação, nós falamos a respeito de uma vida sábia num mundo de insensatez. Porque independentemente do que está tomando o mundo e da maneira como o mundo vive, que é uma maneira insensata, o nosso dever é termos uma vida que reflita a bênção, a presença de Deus, a glória de Deus, e reflita sabedoria. Então, umas características sobre uma vida sábia, nós já vimos. Então, para recapitularmos, uma vida sábia é marcada, meus irmãos, por não jogar o tempo fora. O texto diz, aproveitando ao máximo cada oportunidade, só lembrando aos irmãos que aproveitar ao máximo cada oportunidade, ou remir o tempo, salvar o tempo, tem a ver com pechinchar, ou seja, se algo não vale tanto, você tenta igualar o preço que vai ser pago à realidade. Por quê? Quando você gasta muito tempo, e o tempo é um capital, o tempo é uma riqueza, quando você gasta o tempo naquilo que não vale, você está perdendo oportunidades, jogando o tempo fora, desperdiçando o tempo. Então o tempo precisa ser investido naquilo que vale. Por isso uma vida sábia não joga o tempo fora. Discussões que às vezes demoram 1 hora, e muito suor e muita confusão, a troco de absolutamente nada, por exemplo. Tem outras coisas também na vida. Então, aproveitar as oportunidades, remir o tempo. Outra característica de uma vida sábia é buscar a vontade de Deus. A busca da vontade de Deus. A vontade de Deus se apresenta em 2 facetas. A geral, a vontade de Deus para todos os homens, a vontade de Deus para todos os seres humanos. É a vontade do Senhor que haja santificação, que todos busquem a Deus, todos tenham respeito com o nome de Deus, todos vivam uma vida de santificação, vontade geral. A vontade específica é aquela que tem a ver com a sua vida especificamente. O que eu devo fazer com relação a isso, com relação àquilo, porque não é sábio não buscar a vontade de Deus para a sua vida, aquela que é para a sua, aquela roupa de Deus que cabe em você. Por quê? Porque às vezes nós queremos viver de acordo com os outros, mas a realidade dos outros é outra. Não é porque alguém comprou um carro num consórcio que você deve fazer consórcio. Pode até ser que sim,
Mas existe uma vontade específica de Deus para a sua vida, porque por causa das especificidades da sua vida, da sua história. Então, buscar a vontade de Deus é uma coisa sábia. Outra característica, e sobre isso falei no domingo passado, à tarde e à noite, é uma vida cheia do Espírito, é o enchimento do Espírito. Não existe sabedoria sem Deus, toda sabedoria está em Deus. Então o texto diz assim: não se embriaguem com o vinho onde há libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. O foco é encher-se do Espírito. Mas existe a figura, e aí há a utilização de uma figura contrária, que é a embriaguez com vinho que leva à libertinagem. A embriaguez leva à libertinagem, então a entrega ao vinho. Porque a pessoa que se dá a um vício, ela se torna dominada pelo vício. Então Efésios faz a ilustração ao contrário, diz assim, ó, em vez de ficar embriagado, entregue, inerte, perdeu o controle próprio, e o vinho controla, você se deixe dominar, em vez de dominado pelo vinho, que leva à libertinagem, seja dominado pelo Espírito, que leva à liberdade. Porque liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. E a Bíblia nos alerta que, por que ele usa a figura do vinho? Porque a própria Bíblia diz que o vinho é zombador, é escarnecedor, ele é abusado. O vinho é abusado, apesar do fato dele ser charmoso. Você sabe que o vinho é charmoso. Aí a Bíblia diz assim, ó, cuidado quando ele se mostra vermelho. Cuidado porque ele é atraente. Mas quem se entrega a ele, vai dar espaço à libertinagem, você se entrega ao Espírito, que aí há liberdade. Agora, irmãos, nós entramos no verso 19, que diz assim, falando entre vocês. É uma outra característica de uma vida de sabedoria. A vida de sabedoria é uma vida de louvor. É uma vida de adoração. Esta é a marca aqui no verso 19. Em vez de viverem como insensatos, vocês aproveitem as oportunidades, busquem qual é a vontade de Deus, encham-se do Espírito e conversem entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, salmos, hinos e cânticos espirituais. Boa parte das vezes, o termo salmos compreende hinos e cânticos espirituais. Porque os salmos eram assim chamados também, hinos. Os salmos eram também chamados de cânticos espirituais. O termo salmo, mais especificamente, é uma referência aos salmos do Antigo Testamento. E eles são muito importantes na história bíblica. O livro dos Salmos, meus irmãos, ele é importante por algumas razões. Era um livro muito presente. A vida de fé, a vida de esperança, a vida de culto, a vida de ensino do povo no Antigo Testamento estava muito ligada aos salmos. No particular, os salmos eram cantados, mas os salmos eram cantados em grupo também, como são os hinos hoje. Um tipo de salmo muito importante e muito bonito são os chamados de peregrinação, quando o povo ia até Sião, até Jerusalém, para as festas anuais. Enquanto caminhavam no caminho, iam juntos cantando os salmos. Você sabe que algumas famílias, algumas igrejas, alguns grupos de amigos têm o costume de, enquanto viajam, cantam. Vai viajando e cantando. Vai passeando e cantando. Eu me lembro muito bem, toda vez que fala isso, eu me lembro muito bem de quando nós íamos para os cultos, nas roças, os cultos ao ar livre. Então, os carros, as pessoas iam de carona,
Kombi, caminhonete. Os jovens, por exemplo, iam nas caminhonetes, lá atrás. E aí iam cantando. Os cânticos são cânticos que eu sei que serão bem lembrados aqui pelos irmãos. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou, e passa no quebra-mola e passa no buraco, Canaã, caminhando eu vou, a curva para Canaã. Às vezes parecia que estava indo para Canaã naquele momento mesmo. Então a viagem, eles viajavam até Sião cantando os salmos. Os salmos também eram muito lidos nas sinagogas, que substituíram o templo para quem estava longe de Sião, e quando o templo foi destruído. Então preste bem atenção. Os salmos fazem parte da vida de culto. Mas só que o texto está dizendo aqui, assim, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Falando. Falando agora não é cantando, é falando. Porque cantar é cantar, falar é falar. O que a Bíblia está ensinando é que uma vida de sabedoria é uma vida que compartilha, que tem como assunto as Escrituras, os salmos. Mas não apenas citar um salmo, mas o espírito dos salmos. E isso é uma coisa mega importante. Os salmos, por exemplo, falam de Jesus. Jesus mesmo disse que tinha que se cumprir na vida dele o que estava na lei, nos profetas e nos salmos. Onde Jesus está nos salmos? Jesus está nos salmos de modo direto, nas profecias, nos salmos, que apontam para Jesus, que dizia, por exemplo, que o seu corpo não sofreria decomposição. Então existem salmos chamados de messiânicos. Eles estão apontando para o Messias, estão apontando para Jesus. E cumpriram-se na vida de Jesus. Muito bem. Mas os salmos, quando nós falamos dos salmos, nós não estamos, e Jesus, não são apenas as profecias, mas é o espírito dos salmos que encontra realidade na vida de Jesus. Jesus é o salmo, são os salmos vivos. Por quê? Porque nos salmos estão, meus irmãos, as agonias humanas. O salmista diz: não me deixes, não me desampare. Os meus inimigos, fala dos inimigos. Fala às vezes daquilo que reflete um pouco da confusão humana do salmista. Ele diz: eu não entendo como isso acontece. Então os salmos, irmãos, eles refletem a vida, mas eles não refletem só as tristezas, as agonias, as ansiedades da vida. Eles refletem a esperança firme em Deus. Porque os meus inimigos vêm e tentam me pegar, os inimigos estão tentando me destruir, falam mal de mim, mas o Senhor é a minha defesa, o Senhor é o meu Deus, é o meu rochedo, é o meu escudo. Então, esse espírito dos salmos resume a vida, que tem dúvidas, ansiedades, agonias, preocupações, mas tem a fé no Senhor e aquele sentimento de que eu serei vitoriosa, eu serei vitorioso. Então esse é o espírito dos salmos. Em Cristo tudo isso se encarna. Por quê? Porque Ele é nossa defesa, Ele é a nossa justiça, Ele é o nosso suprimento, Ele é a presença de Deus, porque nos salmos Deus é bem presente. Então quando a Bíblia faz referência aqui para nós conversarmos, falarmos sobre os salmos, sobre os hinos e cânticos espirituais, aí, irmãos, nós devemos entender que deve fazer parte da nossa conversação cotidiana, sábia, referência às Escrituras, conversarmos sobre a Bíblia, edificarmos uns aos outros, trocarmos as experiências que nós estamos tendo com a Bíblia. É uma pena que os crentes estejam conversando muito pouco sobre a Bíblia e muito sobre a vida alheia.
É uma pena. Porque às vezes nós conversamos, aos nossos assuntos, meus irmãos, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente tem conversado. Nós conversamos muito sobre a vida dos outros, sobre a vida alheia. E neste campo de conversar sobre a vida alheia, é muito comum calúnia, difamação, injúria, desqualificação das pessoas. Isso nos empobrece. Às vezes a gente tem a impressão de que falando dos outros, e o ser humano parece que gosta de falar mal do outro, porque isso de alguma maneira é como se dissesse assim, eu não sou daquele jeito. É um desejo de autovalorização. Então no desejo de me valorizar, eu às vezes diminuo, piso e falo mal do outro. Para mostrar, olha como ele é ruim, olha como eu sou bom. Mas, na verdade, se eu falo muito mal do outro, se eu tento desqualificar muito o outro, pode ser que no íntimo eu esteja mostrando não a desqualificação do outro, mas a minha falta de qualidade. Então, os nossos assuntos, nós falamos também, irmãos, muito de coisas que não têm muita importância. O que eu vou dar um exemplo de uma coisa que é importante e não tem importância nenhuma? Futebol. É muito importante e não tem importância nenhuma. As duas coisas. Porque se o Brasil, na próxima vez que jogar com a Alemanha, em vez de perder de 7-1, perder de 14-0, na sua vida direta não tem importância nenhuma. Agora, é uma coisa importante? Todo mundo liga a televisão, são milhares e milhares de reais investidos nos estádios, os jogadores ganham milhões e milhões de dólares, de reais, de euros, movimenta muita gente, diverte, porque diverte, a pessoa que gosta se diverte. Então é uma coisa importante? Mas é uma coisa sem importância nenhuma ao mesmo tempo. Então às vezes a gente conversa muito sobre aquilo que não tem lá tanta importância assim. Conversamos também muito, meus irmãos, e eu queria chamar a atenção principalmente dos mais jovens. Conversa-se muito a respeito das vidas das estrelas, dos astros, do esporte, da música, do cinema. Fulano de tal ficou com cicrano, fulano de tal usa o perfume tal. Fulano de tal falou que não gostou de cicrano porque ele tem o dedo torto. É coisa que não tem assim, é coisa vazia mesmo. Assim. Fulana tem não sei quantos sapatos na coleção dela. E tem sapato mesmo, é fulano de tal. Porque o outro tem não sei o quê, o outro faz não sei o quê. O outro cuida do cabelo com não sei quem. É coisa bem vazia mesmo, assim. Não tem calor, não tem nada mesmo. Não, não resiste a nada, é palha que o vento espalha. É uma palha. O mundo perde um tempo em torno dessas coisas tremendo. Mas aqui está dizendo, é para vocês conversarem sobre os salmos. Nós, os pais, às vezes, até os pais, estamos ficando com vergonha de conversar com os filhos sobre a Bíblia. Que parece que quando você vai conversar sobre a Bíblia no dia a dia, parece que você está falando uma coisa fora do... nada a ver aqui agora. Parece que tem nada a ver. É um negócio assim, você fica meio deslocado, é meio nada a ver. Uma namorada e um namorado conversarem sobre as coisas da Bíblia, às vezes um pensa, que isso, nada a ver aqui, o clima é outro aqui, ó. Vai estragar tudo aqui. Estou com uma intenção, você está querendo falar de Bíblia aqui, com a intenção que eu tenho aqui, não está dando muito certo. Então o texto está dizendo que é para conversar. Sabe que os PGMs, os pequenos grupos multiplicadores, ajudam muito nós conversarmos sobre os salmos, hinos e cânticos espirituais. Então o texto está dizendo, falando,
entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Aí depois de falar, o texto diz assim: cantando e louvando de coração ao Senhor. Louvando de coração. A vida de louvor aqui é o aspecto da adoração mesmo. Porque nós cultuamos a Deus, nós não melhoramos Deus quando cultuamos. Todo mundo sabe disso. Se nós não estivéssemos aqui agora, e nenhuma igreja no Brasil, nenhuma igreja no mundo estivesse reunida agora, Deus não iria piorar por conta disso. Nós não enfraquecemos Deus. Deus também não iria se tornar mais frágil, mais fraco. Não existe isso. Nós cultuamos a Deus porque Ele é merecedor e porque temos relacionamento. Agora, o culto a Deus abençoa o ser humano, não a Deus. Deus não pode ser abençoado por nós. Nós não podemos dar uma coisa que Ele já possui, e só Ele possui, que é bênção. Então, quando nós louvamos a Deus, isso faz bem a nós e faz parte de uma vida sábia. Porque uma vida insensata vive como se Deus não fosse uma realidade. Ele não se volta para adorar a Deus. Adorar a Deus é importante para nós. Cultuarmos a Deus, orarmos a Deus e reconhecermos os feitos. Por isso, salmos de louvor. Louvor é por aquilo porque Deus faz. Adoração é por conta daquilo que Deus é. Então, quando nós reconhecemos os feitos e a pessoa de Deus, a nossa vida se torna mais sábia. Quando eu fecho os olhos para quem Deus é e o que Deus faz, o que Deus realiza, então eu me torno insensato. Então, quando o texto diz, vocês devem falar com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Porque aqui refere-se à essência, à sinceridade de adorar, é de coração, não é de estética. O que é estética? É a aparência. E a aparência no culto, a estética no culto, ela varia. Depende do ritmo, depende do costume, depende da cultura em termos de costume de um povo. Se uma igreja, se uma família, se um povo tem o costume de adorar a Deus de um jeito, aquele é o costume, não é a essência da adoração. A essência da adoração está no coração. Os africanos vão cultuar na maioria das vezes e vão dançando, porque faz parte do costume, da cultura fazer assim. É parte do jeito do povo manifestar a sua alegria, o seu louvor. Então, muita dança, muitas vezes. Dependendo da igreja, as pessoas cantam com o costume, às vezes o costume é assim. Às vezes o costume é. Às vezes o costume está ligado na pregação a responder. A responder. O pastor diz, vou abrir um texto bíblico, porque Deus tem uma palavra para a sua vida. Fala Deus! O pessoal já responde lá, fala Deus, lá de baixo. É o costume. Por exemplo, ninguém gritou fala Deus aqui hoje. Mas se nós tivéssemos um outro costume, já tinha saído um monte de fala Deus, é agora. Segura, pega essa, meu irmão. É só costume, porque se soltar alguns aqui num costume, ele fala também, aqui não fala. Tem costume. Eu estava falando que eu preguei numa igreja e tinha um pastor mais novo comigo e ele falou assim, pastor, meu negócio aqui está muito gelado.
Porque o costume daquele pessoal é assim, ó. Aí você diz, fala a Deus. Ele pensa, será que vai falar? O outro pensa, não, vai falar. Estou pronto para receber. Mas é o costume, aquele comportamento. Até o jeito de falar, irmãos. Eu não estou falando aqui deste jeito. Eu não estou explicando desta maneira. Talvez se eu tivesse num outro contexto, se eu fosse uma outra pessoa acostumada dentro daquele contexto, eu estaria falando mais ou menos assim agora com você. É costume. Isso é ensinável. Você reproduz o que aprendeu. Isso não tem nada a ver com muita espiritualidade ou pouca. Eu fui pregar numa igreja, num congresso, e aí eu preguei e depois um outro daquela denominação pregou. Quando eu terminei de pregar, e eu estava dizendo aqui mais cedo, que eu dei tudo de mim, meus irmãos. Sinceramente, eu me esforcei, eu dei tudo de mim. Eu dei o meu melhor. Aí o pastor da igreja disse assim, é bom, de vez em quando, termos alguém de fora, como nesta manhã, que trouxe uma palavra mais de mestre. Agora eu quero convidar um pregador. O dele era pregador, eu era mais, na cabeça dele lá, mais mestre, porque eu estava ensinando mais a Bíblia. O outro eu entendi porque ele falou, ele está cheio de razão. O outro levantou e quando ele começou, a igreja já começou com ele. Porque ele foi falando e o pessoal foi respondendo, até eu comecei a pegar fogo lá onde eu estava. Até eu. Agora, mais ou menos o que ele estava falando era bem parecido com o que eu estava falando em essência. Só que um é fogão a gás. O outro é fogão a lenha. A banana. Então, é costume. Mas não é isso que é o mais importante. E é impressionante como é que a gente fica impressionado com a estética de culto. Não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é o coração. É louvando de coração. Porque nós podemos estar muito apegados a um jeito, seja assim, ó, ou assim. Ou, isso é só o jeito. Só o jeito. Porque às vezes eu estou assim, irmãos, ó. Mas eu estou contrito. Eu estou verdadeiro. Estou recebendo, estou ali. Eu estou ali. Eu nunca escutei meu pai dar um glória a Deus. Nenhuma, nunca escutei não. Mas ele está ali, ó. É verdade. Mas o é verdade é dentro dele, porque ele não fala é verdade. Uhum. Não é? Mas a pessoa não é fria espiritualmente por isso. Porque a gente não consegue ver o coração. Às vezes a pessoa está dando um salto dessa altura e é puro faniquito. É só faniquito mesmo. Às vezes um filho, uma filha, acompanha o pai e a mãe durante a vida. É aquela bênção total. Chega lá na hora do sepultamento, eles estão sofrendo, mas estão assim, ó. Às vezes tem um outro, uma outra. Eu quero ir junto! Mas durante a vida foi matando o pai e a mãe. Aquilo é puro faniquito, é teatral ali. Olha, gente, como eu sofro. Sofre nada, fez sofrer. Aquilo é só faniquito mesmo. É streamlick. Piti. O sangue de Jesus cura piti, meus irmãos. Eu estou convencido que só o sangue de Jesus cura piti. Só o sangue de Jesus cura faniquito. O texto não está falando aqui de estética. O culto está falando aqui de louvar a Deus de coração. Então diz assim, falando com vocês, entre vocês, com salmos, hinos, cânticos espirituais,
cantando e louvando de coração ao Senhor. Uma vida sábia coloca o coração no Senhor, reconhece quem é Deus e adora a Deus. A vida insensata vive para si. O que caracteriza o reconhecimento da existência de Deus é uma vida de culto a Ele. E aqui está dizendo, o texto é falando, cantando e louvando como um ato contínuo. Não é uma coisa marcada. Fui na igreja no dia tal. Fiz parte das comemorações de alguma coisa. Fui num dia especial. Todos os dias são dias de adoração, louvor na vida de um sábio. Que Deus complete a sua palavra no seu coração, em nossas vidas, nas nossas famílias. Amém? Vamos ficar em pé e vamos adorar o Senhor.